dependência da minha esposa para me ajudar nesse testemunho. Ela está comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 a 31 dias por mês. Enfim, tudo que a gente faz junto. Amém. Vou começar, mas ela me ajuda porque ela fala mais daqui a pouco, então ela vai saber os detalhes. Foi ontem? Anteontem nós carregamos na empresa que eu trabalho, a gente trabalhava na transportadora, e na hora de sair tinha um escolta para 2 carros. Aí eles olharam o valor, que tinha carga maior, levou escolta. Aí eu falei com o Marcos, amigo meu, eu falei, então vamos em comboio até chegar na roda, chegar lá vai cada um pro seu lado. Aí foi ele, foi eu e o escolta de moto atrás. Aí no meio da roda apareceu uma terceira Fiorina, eu não vi, estava atrás deles. Continuamos na marginal, o escolta estava tão mole que pensou que estava junto com a gente. Aí foi embora, os 3 carros, chegou na roda, dispersou. Foi eu para um lado, eu para a direita. Entrei na contramão ainda, que começa a rota sempre já fazendo coisa errada. E ele foi para a esquerda, ele escolta para mim. E a terceira Fiorina entrou atrás de mim, eu não vi. Aí encostei no prédio, esse Stefan desceu para fazer entrega. Nesse momento que ele virou, o Senhor me deu um flash de uma visão da gente sendo abordada por 2 rapazes. E aí eu fui orando e falei, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça ou será que realmente Deus me mostrando, né? Ele parou para fazer a entrega e eu falei para ele, daqui para frente vamos vigiar porque Deus me mostrou um livramento. E aí ele ficou, ele até brincou, sim senhora. E eu fui fazer a entrega, quando eu voltei. Ela voltando, eu estava no rádio com o Marcos, esse amigo meu. Ele falou, fique esperto que tem uma Fiorina atrás de você. Eu estou parado aqui na frente. Ele parou na mesma rua, um pouco mais à frente. Então eu fiz a entrega, ela entrou no carro, olhei, saí, a Fiorina estava atrás. Aí eu parei, justamente eu estava escolta e outra Fiorina. Eles passaram devagar olhando, deram a volta no quarteirão, ficaram parados. E os caras só olhando da esquina, depois deram a volta, encostaram de novo, e nisso ele pegou o celular e já fiz um 90. Aí eles falaram que ia mandar a viatura. Eles ficaram de 3 a 5 minutos rodando a gente ali, só esperando a oportunidade para ver se estava junto ou não realmente. Aí viu que não ia descolar nada, pegaram e foram embora. Depois de 10 minutos apareceu a polícia, também não conseguiram achar nada. Então eu glorifico a Deus, a vida do meu pastor e minha esposa também, que é mulher de oração, está sempre ligada na fiação com Deus. Ela tem essa oportunidade em nome de Jesus.